Vamos orar. Pai, nós te louvamos, agradecemos, Senhor, pela tua presença em nosso meio, por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai, de podermos, Senhor, adquirir, ó Deus, conhecimento, transferir, ó Pai, conhecimento, aprender mais sobre a tua palavra, sobre a tua vontade, te conhecer, ó Deus. Te conhecendo, ó Pai, podemos adorar o Senhor por quem Tu és. Pedimos que o Senhor fale conosco, se assente, ó Pai, num lugar em destaque nesta sala, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e ministrar ao nosso coração. Assim também, ó Deus, nas demais salas, use os demais professores, ó Pai, todos os nossos irmãos, e o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Nós oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos trabalhando aí a apostila de louvor e adoração, né? E a gente falou na última aula sobre adoração, a segunda aula, né? Falamos sobre a unidade 3, hoje nós vamos trabalhar a unidade 4. Nós falamos bastante que, para a gente enfatizar e guardar, né, que louvor ele vai falar mais das mãos de Deus do que fala dos seus feitos, aquilo que Deus fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fará. Agora, a adoração já é um nível maior, já é um estilo de vida, independente se Ele faz ou não, mas eu o adoro por quem Ele é. Então fala da face de Deus. E a adoração é um estilo de vida, eu adoro quando eu coloco Deus no seu devido lugar, assentado no trono. Então quando eu me inclino, isso é proskuneo, que a gente fala no grego, né? Que é prostrar, colocar o rosto no pó, ou beijar, né? Isso é adoração. E hoje nós vamos falar sobre, tudo bem, a paz, boa noite, sobre obstáculos, boa noite, sobre obstáculos ao louvor e adoração. Vamos ler o texto muito interessante. Eu gosto muito desse texto, que está lá em João 4, do versículo 20 ao 24. João 4, 20 ao 24. Aqui Jesus entrega uma chave muito grande para uma mulher. Eu gosto da tipologia bíblica, porque a palavra de Deus diz, né, lá em João, que as minhas palavras são espírito e vida. Então, tem muito mais verdades escondidas, ocultas, por trás da palavra escrita. Isso a gente chama de revelação. Revelação nada mais é do que tirar o véu. Revelação é quando a luz está apagada e ela é acesa, né? A Bíblia fala que o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz. Por quê? Porque Ele não quer. E a luz no original, a gente sabe, não sei se eu já falei ou não, tem a ver com conhecimento. O conhecimento tem a ver com luz. Você já parou para pensar por que as pessoas são chamadas de aluno? Não sei se eu já falei isso aqui. Vocês já pararam para pensar por que se chama aluno? Porque A é conotação de 100. Luno vem da palavra luna, que significa luz. Então um aluno ele vai para a escola para adquirir luz. E luz no original é conhecimento. Você vai ver João, no capítulo 1, Jesus falando, João falando de quem é Jesus, ele vai falar, era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e tal, tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada se fez. Ele disse o seguinte, ele é a luz dos homens. Né? E
lá em Gênesis também vai dizer isso. O que Gênesis fala? Fala assim: no princípio era o verbo, no princípio criou Deus dos céus e da terra, porém estava sem forma e vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Sobre a face do abismo. E aí disse Deus: haja luz. O que Deus fez? Trouxe conhecimento daquilo que estava em oculto. Então, luz tem a ver com revelação. Ó, luz, você entendeu? Sem luz. Então eu vou para a escola para quê? Para adquirir luz, conhecimento. E o que a Bíblia fala lá em Oséias, né? 4:6, que o meu povo, por causa do quê? Falta. Jesus falava em João 8:32, o que ele falou? E conhecereis a... Está falando de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então vamos ler. Hoje nós vamos falar o que Jesus falou para uma mulher. Eu gosto disso porque, irmãos, porque a tipologia, por isso que eu falo da revelação, a tipologia, quando se fala de mulher, está falando de igreja. A gente vai estudar nessas caminhadas aqui pelo ITA, quando a gente for estudar Apocalipse, a escatologia, a gente vai ver tipologia. Então, Jesus ele não fala para quando ele multiplica os pães, 5.000 homens, fora as mulheres, né? Ele não fala nessa lotado de gente, Jesus não fala disso. Ele não fala no Sermão do Monte, quando ele fala para os discípulos sobre a cidadania do céu. Ele não fala para os amados que andavam com ele. Ele fala para uma mulher e ainda é samaritana. Sobre isso que a gente está falando hoje, sobre adoração. Mas vamos lá. Alguém pode ler João 4, do versículo 20 ao 24, por gentileza. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus entrega uma grande chave para uma mulher. Ele fala um segredo muito grande: espírito, alma, corpo. Lembra do tabernáculo que a gente sempre vai falar sobre isso? Átrio, santo lugar, santo dos santos. Ação de graça, louvor, adoração. Vamos lá. O que limita? Qual é um obstáculo? Hoje nós estamos trabalhando em unidade 4. Unidade 4 vai falar sobre obstáculos ao louvor e adoração. O primeiro obstáculo, e baseando nesse texto, a gente vai ver qual é. Está na sua apostila, está em preto, tá bom? Qual é o primeiro obstáculo? É limitar-se ao local da adoração. Versículo 20 e 21. Este conceito é muito comum em nossas igrejas. Supomos que a adoração só deve ser exercida e praticada na igreja. E assim nos esquecemos que também devemos louvar e adorar a Deus em casa, no trabalho, na escola, etc. Aí, ó, aí em vermelho no meu acréscimo está dizendo assim, ó: Deus não está preocupado com a palavra
onde? A pergunta não é onde. A pergunta que tem que ser feita não é essa. Por quê? Qual foi a pergunta que a mulher faz para Jesus? A pergunta é errada. Nossos pais adoram neste monte. Vocês, judeus, falam que é em Jerusalém. Não é essa a pergunta que se feita. Por quê? Se você se limitar ao lugar, que nenhum exemplo, eu só vou adorar a Deus no domingo quando cantar a terceira e quarta música, porque a primeira e segunda é a mais rapidinha, eu chamo de louvor. Mas quando for para lenta, eu vou adorar. Então, conceitos errados. Porque lembra que a gente falou, a adoração é um estilo de vida. E olha, eu falo mais, o Pai não procura adoração, o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, primeiro, você não pode ser falso, tem que ser verdadeiro. E outra, você tem que adorar em espírito. Por quê? Porque é o Espírito que está em comunhão com o Espírito Santo. É o nosso espírito que se comunica com Deus. Então ela faz essa pergunta: onde? É aqui ou é ali? Ou será lá? E aí, onde eu vou adorar? Mas a pergunta não deve ser feita essa: onde? E sim, quem adorar. E depois que eu aprendi quem adorar, eu tenho que aprender como adorar. Isso é a pergunta correta. Por quê? Porque se eu não aprender, se eu não saber quem eu estou adorando, porque adoração o que é também? É servir, é prostrar-se, servir. Eu posso estar adorando um Deus desconhecido. Lembra de Paulo lá em Atos, se não me engano, 17? Lá no Areópago, quando ele chega e ele começa a ver, ele fala: eu vejo que vocês são religiosas, hein? E aí ele vai ver que tem um lugar reservado e está escrito ao Deus desconhecido. E conhecimento no original fala de luz, mas também fala de intimidade, relacionamento entre marido e mulher, que se faz com as portas fechadas. Então ele fala: eu vou te apresentar esse Deus desconhecido. Ele é o Criador dos céus, da terra, e ele vai falando tudo que nós existimos, ele vai apresentando. Por quê? Porque Paulo tinha intimidade com Jesus. Antes dele ter o encontro real com Jesus no caminho de Damasco, Paulo podia falar: o meu conhecimento é como esterco. Aquilo que eu achava que eu sabia é como esterco. Então Paulo teve que ir aprender com Jesus. Ele era uma pessoa zelosa, fariseu, zeloso da lei, mas por não entender a dispensação e como Jesus viria, eles o rejeitaram. Mas nós, que o recebemos, deu o poder de ser feito filho, João 1,12. Então, Jesus começa a tratar com essa mulher. E ela começa a perguntar: onde? Jesus começa a dizer: olha, não é onde, você tem que perguntar quem. Sou eu, né? Como ele fala assim, né? E ele começa a tratar, sabe do que? Sabe o que me chama a atenção sobre esse texto? Que Jesus trata de casamento. A adoração tem a ver com casamento, se fazer um. Por isso que Deus, ele quando ele dá os 10 mandamentos, fala: não farás outro Deus além de mim, não adorarás imagem de escultura, não terás. Por quê? Porque aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Jesus fala isso. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, não pode adorar a dois, não dá para servir a dois senhores, a palavra diz. Jesus fala isso lá em Mateus 6. Por quê? Porque o que eu coloco à frente de Deus é idolatria. Idolatria na Bíblia é prostituição. Por isso que tem a ver com casamento.
E aí Jesus começa a tratar com ela. Chama o teu marido. E ela fala, não tem. Jesus fala, não, já teve 5, 6 já. Pegando um monte e esse que está com você não é seu marido. E aí ela, vejo que tu és profeta. Então, começa a falar de água. Jesus começa a matar a sede. Jesus só começou a colocar sal na boca dela, porque quando a gente come sal, a gente tem sede, né? E ela despertou essa sede, né? E Jesus começou a falar com ela. Então, eu preciso saber quem e como. Se eu me limitar a um espaço físico, eu corro o risco de não ser um verdadeiro adorador. E o Pai procura somente verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. O segundo item que está na tua apostila, que é um obstáculo, é falta de conhecimento de Deus. Lembra que a gente, falando aqui, conhecimento de Deus? Eu ministrei uma palavra que fala de 2 tipos de conhecimento. Depois vocês procuram lá, vocês veem. O que acontece? A falta de conhecimento está no versículo 2. Vocês adoram quem não conhece. A salvação vem do judeu, né? Vocês adoram quem vocês não conhecem, né? E aí Jesus começa a dizer, este sem dúvida é um dos maiores obstáculos da adoração a Deus. É impossível adorar a Deus sem conhecê-lo. Por isso que quanto mais eu o conheço, quanto mais eu tenho intimidade com Ele, mais Ele se revela, porque Deus se revela em meio à adoração, mais eu o adoro. Então, é um caminho, né? E quanto mais você o conhece, mais você sabe que não conhece, porque Deus ele pode se revelar de infinitas formas, mas a falta de conhecimento é um problema. Oséias 4,6 a gente nem precisa abrir, né? Já falamos aqui. O meu povo perece por falta de conhecimento. João 8,32 também falamos aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Oséias 6,3, alguém lembra? Vamos ler? Oséias 6,3. Quem achou pode ler. É um estilo de vida, irmãos. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, e a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós com a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos. É um caminho. Então, quanto mais eu conheço, mais eu tenho que perseverar, continuar caminhando e conhecendo. Isso está falando de intimidade. E é o mesmo Oséias que no capítulo 4, versículo 6, ele dá aquela declaração de que o povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Oséias não fala que o povo está sendo destruído porque não jejua, porque não ora, fala porque falta conhecimento. Então, isso é um problema. Limitar-se ao local de adoração, falta de conhecimento. A apostila também está dizendo adorar a Deus de maneira errada. Apesar dos judeus naquela época conhecerem a Deus, sua adoração tinha se tornado mero tradicionalismo. Sabe qual é o problema nosso? É o sistema religioso. A gente é tão fácil, o diabo ele entra de uma maneira tão grande e ele corrompe o sistema religioso no sentido de que eu entro e me torno um religioso. E eu tenho que romper com isso para ter um estilo de vida de um adorador. E a gente começa a colocar paradigmas, sofismas entram e a gente começa a achar que é assim. E o diabo está colocando fortaleza na nossa mente. Sabe quando a gente fica preso? Então algumas prisões ela entra por onde? Pelo sistema religioso.
Lembra dos fariseus que eu acabei de falar, né? Que Paulo era um fariseu. Os fariseus foram instituídos numa época que necessitavam muito, eles eram zelosos. Você vai ver o período interbíblico, que são os 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo, a vinda de João Batista, né? Até a vinda de João Batista, que preparava o caminho, eles foram levantados para serem zelosos. Só que, 400 anos, Deus não falando, o povo já se tornou tão zeloso que nem Paulo. Paulo, ele matava os cristãos porque ele tinha certeza que ele estava fazendo a coisa certa. Ele consentia na morte de Estevão. Então, eles se tornaram religiosos. E o que João Batista falava para esse pessoal aí? Raça de víboras. Eu vou parafrasear. Filhos da serpente. Vocês são filhos do diabo. Jesus, no mesmo capítulo 8, que Jesus fala em conhecereis a verdade, eles vão falar assim, Jesus fala, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas como você viu o seu dia? Você não tem 40, 50 anos. Eles começaram, né? Nós somos filhos de Abraão. Jesus falou, filhos podem se tornar de pedras. Vocês são filhos do diabo. Olha o que Jesus falou. Se vocês crescem em Abraão, crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Falta de conhecimento, de intimidade com Deus, no sentido de que, além da religião, no entanto que o ditado popular aí fala que todos os caminhos, a religião diz, né? Todos os caminhos levam para Deus. Depende do Deus. O Deus verdadeiro não, só um caminho. Jesus fala em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, as pessoas acham que estão adorando a Deus, mas está adorando um Deus minúsculo, né? Pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento. Então, a gente pode estar adorando de uma maneira errada. Vamos lá. Apesar dos judeus naquela época, né, vamos dizer assim, conhecerem a Deus, porque eles tinham a Torá, tinham os profetas, a lei, né? Sua adoração tinha se tornado em mero tradicionalismo. Aqui Jesus nos ensina a maneira de adorar a Deus, ou seja, em espírito, com essência e em verdade. Lembra que Jesus chega uma certa ocasião, eles falam, vocês me honram com os lábios, só da boca para fora, mas o seu coração está longe. Né? Muitas vezes a gente está na aula aqui, né? E aqui a gente está aqui com o corpo presente, né? A alma só Deus sabe aonde. A gente dá uma viajada, é natural, gente. Muitas vezes a gente vai lá para a pizza, vai lá para a janta, para a cama. Já é o que Jesus estava falando. Olha, vocês me honram com os lábios, só que o seu coração, e tudo que Deus quer é o nosso coração. Tendo o coração, Ele tem tudo. Um outro item que não está na sua apostila, que você pode anotar aí, que limita o nosso louvor e adoração, é o pecado. Pecado não confessado. Eu vou apagar aqui e vou escrever, não tá? Para a gente guardar, tá aí, mas caso você não consiga ler, isso limita. Alguém pode ler aí, por favor, Isaías 59:2, pecado não confessado. Alguém já sabe? Fora o texto aí? Se souber, pode falar. Isaías 59:2 é um texto muito conhecido, né? Quem achou pode ler. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado, aqui está eu, aqui está Deus. Aqui é o pecado. O pecado é um muro que se levanta, que separa eu e Deus. Então esse pecado limita, ele proíbe, ele impede
de eu ser um verdadeiro adorador, que o meu louvor, a minha adoração chegue. Então o que eu tenho que fazer? Confessar. Por quê? Porque Jesus já levou sobre si, né, todos os nossos pecados. E um pecado confessado, a palavra de Deus fala que Deus não se lembra mais. Por isso que Deus virou as costas quando o seu filho estava na cruz. Por isso que Jesus ele não fala, o único momento que ele não fala Pai, Abba, foi na cruz. Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque era o meu e o seu pecado que estava levando. Eli, Eli, lama sabachthani. Então, já levou. Então, quando eu confesso o pecado, esse muro aqui, ó, ele é derrubado. Por quê? Porque o pecado, o diabo fica na nossa mente, te acusando. Sentimento de culpa. Você não é digno de levantar a mão, você não é digno. Eu sei o que você fez. Você brigou com o marido e agora você vem para a igreja com... O diabo é sujo, irmãos. E a gente tem que, isso aqui a gente tem que quebrar na hora. Já confesso, olha, eu errei, eu pequei, me perdoa. Meu, borracha, passou o apagador, sem pecado. É assim a nossa vida, irmãos. A gente vai errar sempre. É a falha, a carne, essa casca, ela é falha. Só que eu tenho que entender que isso proíbe. Eu não posso ficar escondendo. Porque são áreas em trevas que eu estou guardando. E onde não tem luz é trevas. E o diabo governa pelas trevas. É o príncipe das trevas. E Jesus é a luz do mundo, né? Que traz o conhecimento através do Espírito Santo. Mateus 5,8 diz o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, eu tenho que ver a Deus, irmãos. Isso é fé. A fé fala de visão espiritual. Fala do quê? Por que eu tenho que ver a Deus no sentido de fé? Porque quanto mais eu vejo, mais eu contemplo. E contemplação fala de adoração. Mas eu adoro. Só que quem vê Deus limpo de coração, quem não tem mancha, pecado. Vamos lá. Esse é uma barreira e um impedimento. O pecado no meio da igreja, ou ministério de louvor, é causado de bloqueios e um grande obstáculo para o fluir do Espírito Santo. A solução está em 1 João 9. Vamos ler? 1 João. O segredo, né, para acabar com essa acusação ou sentimento de culpa ou essa amarra chamada pecado. Quem achou pode ler, tá? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o confessar o pecado traz perdão e purifica, limpa, santifica. Então isso é uma barreira, o pecado. Agora eu coloquei mais um monte aí para a gente meditar um pouquinho também, né? Senão a apostila fica muito rasa. Condenação. Condenação é uma barreira. Por quê? Porque essa vem a acusação do tentador, né? E a solução está em Romanos 8:1 e Hebreus 12:12. Vamos ler um texto só? Não é ruim, irmãos, quando a gente comete um erro. A gente comete erro. E de repente a gente já pediu perdão, já confessamos o pecado. Mas vem o acusador, porque diabo significa acusador. Ele vem e fala: mas eu sei o que você fez. Mas ele é assim, irmão, porque ele quer te prender. Por quê? Porque quanto mais eu adoro a Deus, mais eu fico parecido com Ele. Então Ele quer nos prender de todas essas formas aqui, para a gente ficar preso e não romper com um estilo de vida que é essa verdadeira adorador.
Alguém achou um dos dois textos? Vamos ler? Romanos, alguém achou? Romanos 8, né? Tá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a condenação tem uma condição. Se eu estou, eu tenho que estar em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então, eu pequei, eu confesso. Aí mas vem o diabo, mas você já confessou, já foi perdoado, o pai nem lembra mais, porque você tem que lembrar. Né? Como a gente é, né? Vem o diabo e vem querer lembrar. E o diabo sabe o que ele faz, irmão? Ele faz você falar na primeira pessoa. É aqui, ó. Sabe quando você fala, eu pequei, você acha que foi você que falou? Ele fala na primeira. Ele é sujo, irmãos. Eu fiz isso, não. Agora eu tenho que ficar aqui quieto mesmo, porque... Então, não há condenação. Outra coisa que impede, que é uma barreira, é o mundanismo. Mundanismo é o oposto da espiritualidade. O mundanismo fala mais das coisas da carne, do que a minha carne, do que a minha alma gosta, porque a alma e carne, ela se aliançou. Por isso que carne e sangue não herdam o reino, que é corruptível. Não tem que transformar essa casca. Então, quando eu penso nas coisas da terra, que dá prazer, que é gostoso, que alimenta a carne, eu trago para dentro. Estamos falando da igreja, no sistema religioso. Então, é o oposto. Então, quando eu fico muito alimentando a carne, isso se torna uma barreira para eu romper, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito. E o mundanismo tem a ver com carne, tem a ver com as coisas deste século, a qual tem um Deus, que é o diabo. E esse Deus é o que, por isso que Paulo fala em Romanos 12, vamos ler Romanos 12, já está aí até o texto 12, 1 e 2, por favor. Achou, pode ler. Essa é a chave para acabar com o mundanismo, para um estilo de vida a qual nós nascemos muitas das vezes e aprendemos daquele jeito. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais ao vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Santo e agradável. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não vos conformeis com o sistema do mundo, mas renova a vossa mente. Você tem que renovar dia a dia. Como que eu renovo a mente? Palavra. Colossenses 3 vai falar isso. Se vocês já foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado, à destra do Pai. Então nós temos que ter um estilo de vida diferente para combater o mundanismo. Então o que acontece hoje? Por que muitas das vezes nós não vemos a manifestação de Deus dentro de um certo ambiente? Porque nós queremos trazer o mundo para dentro da casa. E o meu coração está no mundo. E aí eu subo a ministrar, mas o meu não flui, irmão. É barreira, é impedimento. É impedimento, não adianta. Deus não negocia a sua palavra. Por isso que a Bíblia fala de renúncia. Quer vir após mim? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. É o estilo de vida. Porque senão você não experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes a gente não sabe, né? Por quê? Porque a gente ainda está com o mundanismo, as coisas do mundo, trazendo para a nossa vida, né? Então a gente tem que parar com isso. E tem outros textos aí, mas vamos lá. O que também limita a adoração, louvor e adoração, é o conceito errado da pessoa de Deus. Vou te dar um exemplo simples. Tem gente que não consegue chamar Deus de Pai. Por quê? O
O que é um preconceito? É algo que eu já estabeleço na minha mente. Então, esta pessoa foi abusada do pai natural. Essa pessoa teve um pai ausente. O pai abandonou a mulher, a mãe, e foi embora com uma outra. O pai, muitos problemas. Então, para chamar Deus de pai, é uma barreira. Então ela tem um conceito de que Deus não é pai, porque se fosse pai, não me dava esse pai, porque esse pai me maltratou, e eu vi, ele bateu na minha mãe. É casos que acontecem muito. A gente está no gabinete pastoral e é muito, não é pouco. E o pai era um pai duro, então agora eu sou duro, e aí eu sou duro com meu filho, e vai passando. Por quê? Porque é assim, eu sou machucado, eu machuco. Então eu tenho conceitos errados, né? E aí tem gente que acha que Deus é mau, Deus é duro, Deus é carrasco, conceito. Tem gente que tem um conceito que Deus é um senhor de idade, um velho assentado numa cadeira, num trono. Tem gente que pensa, conceitos errados da pessoa de Deus. Então, conceitos de um Deus impessoal. Tem gente que acha que Deus não é pessoal, não consegue se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o paracleto, aquele que está sempre ao meu lado. Ele sempre está do meu lado. Jesus falou isso. Não vos deixarei órfão, enviarei outro, consolador, alguém que vai estar junto, né? Um Deus exigente. A gente acha que Deus é exigente, tem que ser, e é duro e tal, e a gente acaba não vivendo, porque acha que Deus é exigente, é um Deus que intolerante, insatisfeito e tal, etc. Vamos lá, Jó 42:5, vamos ler? Sempre fala de conhecer, né? Conhecimento, meu irmão, guarda isso, é intimidade. Jó 42:5. Jó, esse livro já é o último capítulo, já é uma história de vida de Jó. Lá no final ele chega a uma conclusão, e que está no versículo 5. Quem achou pode ler. Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos parafrasear? Antes, eu sabia que o Senhor existia. Jó era um sacerdote, Jó sacrificava pelos seus filhos. Quem sacrifica é sacerdote. É alguém que se põe no meio de um e Deus. Ele ia lá, será que meus filhos pecaram hoje? Mas deixa eu sacrificar. Jó era justo, reto, íntegro. Deus deu testemunho de Jó para o capetinha. Tá vendo meu servo Jó? Temente, hein? Ele é assim porque as mãos do Senhor é com ele. Louvor. O Senhor dá, o Senhor faz. Mas deixa eu tocar. Então toca, da planta do pé à cabeça, mas a vida dele você não toca, que é minha. E aí passou toda aquela prova, né? Tudo aquilo que aconteceu, que nós já sabemos, mas ele ficou firme, né? E aí o que aconteceu? Foi restituído. E toda essa prova, tudo isso que acontecia, foi Deus querendo se revelar a ele. Só que se a gente não estamos com o coração dispostos a Deus, a gente vai dar ênfase ao diabo. O diabo veio e fez uma roubada, dá glória ao diabo. Por quê? Porque a gente não conhece Deus. Se a gente conhece Deus, a gente vai saber que Ele é soberano. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está acima, e quando manda chamar os anjos, o diabo tem que ir. A gente tem conceitos errados.
tudo, se acontece algo, tem a permissão de Deus. E a gente tem que mostrar, para quê, Senhor? Não por quê. Por que está acontecendo tudo isso? Não. O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que o Senhor está querendo ensinar com a pandemia? Entendeu? Não, o diabo veio e acabou com a minha empresa. Mas será que ele não quis, Deus não está querendo que você volte mais para ele? Porque ele quer se revelar? Então o que aconteceu que Jó falou? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que ele está dizendo? Mas agora eu sei que é verdade e eu contemplo. Então Jó aprendeu, e nós temos que aprender que conceitos errados pode ser um impedimento à louvor e adoração. Imagem distorcida da obra de Deus. Ideia de que hoje Deus não age mais. Quantas pessoas pensam assim? Não, vamos falar assim, os milagres aconteceram na época dos apóstolos. Vocês já ouviram isso? Os dons cessaram. Tem gente, pastor de igreja, eu ouvi, pastor de igreja grande, falou, não existe mais profeta. Não existe. Não existe mais nada, não existe 5 ministérios, não existe. Então, está com um conceito errado, uma imagem distorcida da obra de Deus, da igreja, de como Deus está fazendo. Isso é um impedimento. A solução está em Hebreus 13:8, e vamos ler, vai querer ser conhecido. Vamos ler, não vamos falar. Ele é o mesmo ontem, hoje, ele não muda, a gente muda. Então, se eu tenho uma imagem distorcida, isso é um impedimento, é uma barreira. Um exemplo, se eu não creio que o Espírito Santo ainda faz milagres, que ele ainda batiza com o Espírito Santo, que ele dá dons. Irmãos, eu subo um monte, irmãos, às vezes que eu subo um monte, eu vou com o meu primo e Deus deu uma interpretação para ele. Então eu oro em línguas e ele interpreta. Você sabe o que mais Deus faz no monte? Dá dons. Só que se a pessoa não tiver intimidade com Deus, com o Espírito Santo, ela não vai praticar. Ela não vai. E ela tem que ter discernimento, sensibilidade, porque no mundo a Bíblia fala que há muitas vozes. Tem a voz do diabo, a voz que ecoa, a minha voz, a voz de Deus. Então, se eu souber discernir, como? Você entende? Então, eu posso, não, Deus não faz mais, não, é para um, é privilégio para outro. Não, Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia diz isso, mas faz de atitude. Se eu não tiver uma atitude correspondente, se eu não for uma resposta a um questionamento que vem do céu, não é Deus o problema sou eu. Procure Deus, busque-o. A Bíblia fala, buscai os melhores dons com zelo, buscar porque está acessível, depende de você e de mim. Não vai cair do céu, o que tinha que cair do céu caiu, foi um estrago, foi o diabo. Foi. A gente lê o texto de Isaías 14, Ezequiel 28, para falar da origem, né, de como ele, o Deus desse século. Medo do julgamento do homem, isso também é um limite, né? Então você está lá, você vem aqui, vamos lá, né? Entramos lá na igreja, vamos começar ali, vamos falar da liturgia. Aí eu estou com medo de levantar a mão, de alguém ver, né, e falar que eu estou escandalizando, eu tenho medo de dar uma glória a Deus bem alto, ou coisa parecida. A gente tem medo das pessoas e acaba se limitando. Eu tenho medo de orar e alguém ouvir minha voz, achar que eu estou orando de maneira escandalosa. Não. Então isso aqui é uma armadilha, esse medo do julgamento do homem. Quando temos medo do que os outros vão pensar, ficamos amarrados. E a solução está em Provérbios 29, 25. Vamos ler? Provérbios 29, 25. Vamos ver o que o sábio diz. Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? E temor ao Senhor, temor é um dos 7 espíritos, lembra? Por quê? Provérbios, vamos ver o que diz, Provérbios 29, 25. Quem achou pode ler, por favor. Entende ao homem
armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Porque se eu temo mais o que o homem vai pensar do que aquilo que Deus quer ou que Deus pensa, eu estou já em uma armadilha. Porque o temor tem a ver com servir. Aquilo que eu temo, eu sirvo. Eu fico preso, fala de servo, fala de escravo. Então eu não posso me preocupar com julgamentos terrenos. Eu tenho que pensar em Deus, o que Deus quer, o que Deus se agrada. Um outro conceito, uma outra limitação, barreira, é a dúvida e incredulidade. Dúvida, ela é a inimiga da fé, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé também é um estilo de vida. O meu justo viverá pela fé. Ele não anda por vistas. Lembra quando Tomé diz: se eu tocar, eu creio. E Jesus fala assim: bem-aventurados que não viram, mas creram. Porque o meu justo viverá pela fé. Olhos espirituais. E a dúvida é a inimiga da fé. A dúvida é o conceito dividido entre dois caminhos, dois pensamentos. Faço ou não faço? Isso é dúvida. Então, vamos lá. A música em si não tem poder algum. Ela precisa vir acompanhada de fé para ter um mover profético. A solução está em Romanos 10:17, que fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Por isso que aquilo que eu canto é aquilo que eu creio. E aquilo que eu creio eu canto. E hoje não, de alguns anos para trás, estão colocando o homem no centro da música, do louvor. Estão tirando Deus e colocando o homem. Hoje há um movimento chamado coaching, que está dando poder para o homem, estão tirando Deus do centro. E o coaching nada mais é que uma teologia da prosperidade enfeitada. E as pessoas querem dinheiro. É assim, irmãos. E dinheiro é um senhor. E Jesus falou: não dá para servir a Deus e a mamon, riquezas. Porque o seu coração fica naquilo. E eu faço de tudo para ter aquilo. E eu coloco o homem no centro e tiro Deus do seu devido lugar. Eu não estou adorando isso. Me engano. Está querendo me enganar. Isso é o espírito do engano. Então, a incredulidade é essa falta de fé. A dúvida, ela coloca em xeque: será que Deus é comigo mesmo? Vocês já pararam para pensar alguma situação? Mas será que Deus? Será que Deus está comigo, está agindo? Será que eu, né? As dúvidas, isso não vem de Deus. O que também é barreira, é uma limitação, é o amor às coisas do mundo, às coisas da terra. Enquanto estivermos dando prioridade aos valores do mundo, nós nunca conseguiremos nos aprofundar em uma vida de oração, de intimidade. As vaidades humanas, lembra das concupiscências, que foi os mesmos problemas da queda, foi a mesma tentação de Jesus, e João também vai falar em uma das suas cartas, as concupiscências, né, dos olhos, né, da carne, soberba da vida, é a vaidade do mundo. Eu preocupo. Sábado eu estava caminhando com meu filho e eu levei ele num parquinho aqui no CLT, e aí eu encontrei um irmão antigo lá de trás, bênção, rapaz, só que está desviado. O que aconteceu com ele? Começou a procurar as coisas da terra. As coisas... É importante cuidar da saúde? É. E eu estava fazendo isso, estava caminhando, do corpo. Mas esse rapaz, ele abandonou tudo da igreja e começou a cuidar do corpo. O cara está com um braço desse tamanho, tatuagem por todo lado. O cara largou da mulher para ir com outra melhor, mais bonita.
Aí eu conversando com ele, tinha acabado de pregar, as 14 vidas salvas, eu já estava ali, já na... Que nem o pastor Jair, Deus me trouxe aqui. Falou, olha, Deus me trouxe aqui, meu amado. Arrependa-te, porque Deus é contigo, você tem uma mulher e essa é a mãe dessa menina aqui que você está cuidando. Aí ele ficou pensando, falando, nossa, fiz essa burrada na vida. Falei, mas dá tempo de voltar, reconciliar. E ele falou que fez isso. Foi lá e falou com a mãe, vai voltar com a mãe da menina, já tinha largado a outra. Porque o Deus de século cega. O problema, amor das coisas, as vaidades humanas. Quando tem problema de cuidar do corpo, de forma alguma tem. Mas não deixa de cuidar do espírito. Não deixa. Cuide, tenha um equilíbrio. O problema nosso é que nós não temos equilíbrio. Nós não temos equilíbrio. Ou nós pendemos para um lado ou pendemos para o outro. E olha, o que tem de casos assim, irmãos, filhos de pastores, eu vejo filhas que, sabe, você vê que um espírito maligno já tomou posse, já tomou conta e destrói a família. Destrói os filhos largados. E eu vejo muito isso deixa triste a gente. Por quê? Porque são vaidades, prazeres momentâneos, passageiros, que comprometem, né? Então, pessoas em lugares inconvenientes, desejos malignos, ações e pensamentos que tiram o primeiro lugar de Deus em nossas vidas, tudo isso são obstáculos que nos impedem de adorar o Senhor. A Bíblia diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E tudo que Deus quer é o coração. Mateus 6:21. Se o nosso tesouro não for Deus, nosso coração estará em lugar errado. E estando no lugar errado, eu estou adorando um Deus errado. Então nós temos que entender esses obstáculos para que a gente possa conhecê-lo e adorá-lo por quem ele é. Olha, tem mais um monte ainda. Orgulho e soberba também é problema. Pecados contra Deus que fizeram até Satanás, né, o adversário, cair. A solução está em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que me chama o nome, se humilhar. João Batista dava a chave, né? Que eu diminua e que ele cresça. A questão da humilhação, irmãos, isso aí não posso dizer ruim, isso é algo bom. Quando você se humilha, você se faz igual a Jesus. Filipenses 2 não fala? Que ele não quis tomar forma de ser semelhante a Deus, né? Mas ele se esvaziou, ele se humilhou e tomou forma de homem, de servo, homem. Mas Deus, o que ele fez depois? Ele deu tudo de volta. Deus o honrou. Então, irmãos, a gente tem que entender isso. Isso aqui é para poucos. A humilhação é para os fortes, não é para os fracos. E o orgulho e soberba faz com que eu me assente no trono. Foi o que ele falou e fez. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu subirei, eu me assentarei. Então ele quis ser Deus. Soberba, orgulho. Tradições. Fala do que é o exterior. Mateus 7, 6 e 8. A tradição destrói relacionamentos e a solução está em Colossenses 3, 23. Vamos ler Marcos 7, versículos 6 e 8. Lembra que Jesus ele veio para os seus. Marcos 7, do 6 ao 8. A tradição faz com que a gente dê mais importância no externo do que no interno. Isso é complicado quebrar, irmãos. Tradição. Porque, vamos falar assim, o judeu tinha que purificar o copo. Se eu não purificar o copo e pegar, ele se torna imundo. Aquela mulher que tocou em Jesus nas vestes, você entendeu? Para a tradição, olha o que ela teve que romper. Ela teve que romper com um costume
com os homens, porque os homens, eles eram a ênfase, a mulher era um pouquinho, por isso que Jesus veio resgatar a dignidade, a moral, tudo aquilo, o valor da mulher. Então a mulher era meio rejeitada naquela época. E aí o que acontece? Ela teve que romper por quê? Porque se ela tocasse, se alguém pegasse, ela ia ser apedrejada. Então ela não podia estar lá porque ela estava com fluxo, que o sangue contamina. Então se ela tocou nas vestes, Jesus estava contaminado. E Jesus vai lá e cura outra menina de 12 anos. Né? Então são coisas que a religião, o espírito dessa questão que opera através de Satanás, com essa religiosidade, quer impregnar algo na gente para a gente não romper. Então a gente chama isso de tradição. Olha o que aconteceu. Vamos lá, Mateus 7, versículo 6 ao 8. Quem achou por E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que não são mandamentos de homens. Porque, deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a essas. Então, a versão no 7 diz: em vão me honram. A minha fala: em vão me adoram. Nós estamos falando de louvor e adoração. Lábio. O que aconteceu? Eles estavam mais presos na religião, naquilo que é tradição, e eles começaram a fazer tradições de homens. E aí eles respeitavam mais a tradição do homem e rejeitavam o próprio Deus. Então isso é um perigo, isso é uma barreira. Distração. Olha, irmãos, o que tem de gente distraída. O que rouba distração? E sabe quando a gente percebe a distração? A gente vai ter uma matéria agora na próxima matéria. Nós vamos falar sobre crescimento, maturidade espiritual, sobre fases do crescimento. Então, quem tem filho pequeno aqui, ou já teve? Quantos anos tem? Você tem, eu sei. Eu tenho de 7. De 7? Eu também tenho de 7. 5 e 8. Pega, eu tenho um filho. Pega ele e fala: filho, brinca com isso aqui. Ele vai brincar. Mas aí eu pego de propósito algo que vai cativar o olho dele. E eu passo assim, ó. Ele deixa o brinquedo e vai atrás de mim. Ele ficou distraído. Não é assim? E aí isso mostra a nossa imaturidade cristã, espiritual. Se eu não tenho foco, porque o foco é o autor e consumador da fé, eu venho aqui para cultuar, para adorar. De repente, qualquer coisa me distrai. Ou um celular, ou uma pessoa, ou alguém, ou uma roupa, qualquer coisa. Então isso mostra essa distração. E por eu estar distraído, eu posso perder aquilo que Deus está fazendo. Então, deixa para a próxima aula. Né? Deixa eu ver. E você vai ser eu também. Me aguenta aí, porque vocês vão aguentar um pouquinho. Mas vai ser bênção. No final a gente vamos dar glória a Deus. Problema também, olha, vamos falar da indiferença. O oposto da indiferença, muitas vezes a gente pensa que é o ódio. Mas o oposto da indiferença é o amor. O oposto do amor é a indiferença. Então, quando eu sou indiferente, olha o problema. Tanto faz quanto fez. Não é? E tanto faz quanto fez. Então, se Deus está, se não está, se cantou, se não cantou, se a palavra, sabe, tanto faz. Eu estou preso, estou tão preso. Isso é tão barreira que eu não me importo mais nada. Irmão, sabe o que falta para a gente hoje? Ter expectativa.
Todo culto é uma oportunidade de Deus falar comigo. Eu tenho que ter expectativa. Deus, fala comigo, meu coração quer ouvir a tua voz. Mas eu, tanto faz quanto fez. Eu vou para o pastor ver que eu estou. E tem que ser naquele culto, porque ele tem que me ver, porque o outro ele não vem. Irmãos, prisão. Rotina. A rotina também é um empecilho, no sentido de que se a nossa adoração se torna algo mecânico e repetitivo, ela pode estar me roubando. Eu não posso estar sendo espontâneo, dando na espontaneidade. Ela está condenada a se tornar um fardo para Deus. Deus se cansa da adoração do seu povo quando se torna uma mera rotina. Para que a adoração toque o coração de Deus, nós precisamos estar dispostos a mudar os nossos hábitos estéreis, aquilo que não gera. E se a adoração tem a ver com conhecimento, e conhecimento com intimidade, uma intimidade que gera entre marido e mulher, nós temos que romper com as rotinas, muitas vezes erradas, e realizar a nossa maneira de adorar. Cada um tem uma maneira, irmãos. Não tem a mesma coisa, não é a mesma fórmula, não é? O que tem que ser? Em espírito e em verdade. Mas cada um vai demonstrar no seu dia a dia, na sua vida diária. A Bíblia diz que nós devemos andar em novidade de vida. Romanos 6:4. Isso serve também para a nossa adoração. Um outro obstáculo também é a ingratidão. Se eu não tenho um coração grato, irmãos, já é um obstáculo. É um obstáculo. A ingratidão é um obstáculo. Falta de entendimento que o louvor nos prepara para ouvir a palavra de Deus. Eu abro o coração. Você quer ver um problema sério? Quando a gente tem problema com dinheiro. E, eu falo porque a maioria tem. E não adianta a gente dizer, não. Todos, um pouquinho ou mais temos. A gente vai lá e louva e tal, adora. A gente abre o coração, né? Glória agora, né? Estamos dispostos, estamos bem. Daqui a pouco vem o camarada e dá recado. Aí começa a falar um monte de coisa de recado, daqui a pouco vem dízimo e oferta. Aí meu coração, ó. Até o pregador abrir de novo o céu, não é luta, para abrir o coração de novo, conquistar o coração. Por quê? Porque o louvor ele tem isso. Muitas vezes a nossa liturgia não está da maneira correta. E pode ver, se a gente muda um pouquinho, a gente já sente diferença. Vou deixar para fazer oferta só lá no final. Mas não. Ou o contrário, ou canto 2 e falo para a palavra, mas faltou mais 2. A gente é cheio de tradições, e a gente tem que romper com isso. Então, o louvor não é um entretenimento. Não é. E a gente pode fazer disso ser. Não é, lembra que eu falei que a gente pode cantar sem adorar e adorar sem cantar? Hoje, irmãos, a gente consegue fazer culto sem Deus. Eu falei 2 passinhos para a direita e a gente vai. Levanta as mãos e você levanta. E Deus está assim, ó, só olhando. Onde que eu estou aí que eu não estou? Né? Eu sou o que sou, mas eu não estou. Por quê? Porque não pode, porque o homem é o centro. É perigoso, irmãos. Isso é perigoso. E quando o homem é o centro, é o diabo que está fazendo. Agora, só para a gente dar um pouquinho também aí do que a gente acabou aqui sobre barreiras. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer acrescentar uma barreira que nós não falamos, impedimento sobre louvor e adoração? Pode falar. Alguma pergunta, alguma dúvida? A gente vai falar sobre expressões físicas, exteriores para louvor e adoração. Vamos falar mais no culto, né? Na liturgia do culto, mas pode estar fazendo e será adoração, será louvor. Que é, vamos lá, expressões físicas na Bíblia para louvor e adoração a Deus. Se atos e demonstrações físicas de percepções espirituais, manifestações exteriores do interior ao ser humano naquele momento. Então como eu posso estar louvando? Ficar de pé. Tem aí os textos, mas eu não vou ler não, tá? Depois eu mando todo esse PDF para vocês lá no grupo. Erguer as mãos também.
É uma expressão de louvor. Bater palma também tem tudo base bíblica que nas bases vão estar. Inclinar-se ou ajoelhar-se. Prostrar-se diante de Deus. Dançar. Dançar também viu, irmãos? Irmãos, quando elas começaram a dançar aqui, as meninas, e eu entendo porque eu gosto do ministério profético, eu tenho um cunho profético. Rapaz, é uma barreira que se rompe que vocês não têm ideia, e essas meninas estão pagando um preço. Mas quanta gente se levanta, se miséria. Os tradição, os crentão, por ele não conhecer esse lado, ele rejeita. Lembra de Paulo falando ao Deus desconhecido? Então, isso é fato, guarda isso. O que eu não conheço, eu rejeito. Isso é fato. É fato. Isso é uma verdade bíblica. Então, eu acho, e a gente não conhece a multiforma de Deus, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmãos, são membros, um diferente do outro. E isso, bem ajustado, completa a igreja, o corpo de Cristo na terra. E isso faz toda a diferença, irmãos. Então eu não posso menosprezar a unha, o cabelo, apesar de eu não ter, eu não posso. Faz parte, né? Os cílios, tudo faz parte da criação, e Deus fez com um propósito. Então eu não posso rejeitar. E dançar faz parte. Tocar instrumentos musicais. Vocês sabiam que a Bíblia fala que os instrumentos profetizam? Eu percebo quando um instrumento, alguém está assolando e Deus está falando, eu consigo perceber. Porque os instrumentos profetizam. É fato, é bíblico. E, meu Deus, acabou a aula. Vamos tomar café? E a gente volta aqui em expressões.